Quando a gente mora com os nossos pais, a gente acredita que a nossa vida só vai melhorar depois que a gente sair da casa deles. Porque quando a gente mora com eles, a gente não tem a nossa privacidade. A gente não consegue trazer o namorado ou a namorada para fazer o que a gente quiser no nosso quarto, na altura que a gente quiser, o tempo que a gente quiser, dormir junto, fazer o que for. A gente não consegue ter privacidade para ficar jogando sem ser interrompido. A gente tem que cuidar da casa, né? Ajudar a cuidar da casa. Às vezes lavar uma louça que nem foi você que sujou. E a gente acredita que quando a gente sair da casa dos pais, a nossa vida vai melhorar, porque agora a gente tem o nosso canto, com a nossa organização. Você faz as coisas que você quer na hora que você quer, sem ter que seguir aquele padrãozinho que seu pai e sua mãe elaborou para você. Você pode levar quem você quiser para sua casa, fazer o que você quiser com essa pessoa dentro da sua casa, e isso vai melhorar a sua vida. Só que nesse vídeo aqui eu quero te mostrar uma linha de raciocínio para você pensar um pouquinho melhor sobre isso. Será que sair da casa dos seus pais realmente vai melhorar a sua vida? Quando a gente pensa em melhorar a nossa vida, a gente está buscando um bem. A gente não olha para a situação e fala assim, não, eu quero buscar algo que vai me fazer mal. Eu quero buscar algo que vai fazer bem. E a gente pode chamar isso de felicidade, tranquilidade, paz. E dar vários nomes, né, para essa sensação que a gente tem. E o raciocínio é mais ou menos assim: se eu pudesse jogar sem minha mãe e sem meu pai me interromper, eu seria uma pessoa mais feliz. Consequentemente, eu me tornaria uma pessoa melhor. Se eu pudesse levar quem eu quisesse para minha casa, ficar lá sem dar satisfação para ninguém, enfurnado no meu quarto, com a pessoa dormindo lá, fazendo o que quiser, na altura que quiser, eu seria uma pessoa mais feliz. Consequentemente, eu me tornaria um ser humano melhor. Só que a pergunta que fica é o seguinte: será que a gente tendo mais momentos de prazer, a gente vai ter mais felicidade? A gente vai se tornar um ser humano melhor? Então vamos pegar uma situação aqui. Você é uma pessoa que gosta de jogar online. Você tem seus jogos lá, Counter-Strike, Valorant, Dota, não sei. Você gosta de jogar online. E aí você pensa, pô, eu quero ter meu espaço para ficar mais tempo jogando. E aí você joga por alguns motivos. Você pode jogar porque você tem um grupo de amigos ali, então você quer se encontrar com esses amigos. Você joga porque ali você é útil de alguma forma, você é bom naquilo que você faz dentro do jogo. Você pode jogar porque você ganha dinheiro com aquele jogo, ou você pode jogar simplesmente porque você quer fugir um pouco da sua rotina, ter um momento de prazer. E aí nesse caso a gente já pode ver que jogar mais pode ser algo bom ou ruim para você. Se você joga mais e você ganha dinheiro com isso, você vai ganhar mais dinheiro. E aí você vai poder comprar mais coisas para sua casa. Se você joga por amizade e você joga mais, você passa mais tempo com seus amigos. Isso pode ser uma coisa boa. Só que também pode ser uma coisa ruim, porque você deixa de passar o tempo com as pessoas que precisam de você. Hoje pode ser seu pai e sua mãe, amanhã pode ser sua esposa, seu marido, sua filha, seu filho. Então, tem os dois lados. Se você joga para sair um pouco da sua rotina, ter aquele prazer de jogar, se você joga mais, não necessariamente você vai ter mais prazer. Isso que é o bizarro. Só que você vai deixar de fazer as coisas que você precisa fazer. Trabalhar, cuidar da sua casa, porque agora você já não mora mais com seus pais. Então a gente olhar para essa privacidade, essa liberdade de poder jogar mais, a gente pode concluir que não necessariamente aquilo vai fazer algo bom para a gente. Não necessariamente buscar aquilo, a gente está buscando um bem. Exatamente porque aquilo pode ser bom ou ruim para você. E eu sei que tem alguns de vocês aqui que gosta de estudar, por exemplo. Gosta de se aprimorar, gosta de ver vídeos, gosta de aprender e pretende sair da casa dos pais para poder fazer isso com mais tempo. Só que isso também, olha que louco. Vamos supor que você cozinha. Você é uma cozinheira ou um cozinheiro. E você começa a se aprimorar naquilo, estudar, participar de MasterChef, fazer. E aí você tem sua casa ali, você está estudando e se dedicando, se transformando. Você se tornou uma ótima cozinheira, um ótimo cozinheiro. Então isso vai melhorar a sua vida? De uma certa forma, sim. De uma forma prática, ela melhora. Porque quanto melhor você é na profissão, mais as chances de você ter retorno financeiro com aquilo. Reconhecimento e essas outras coisas todas. Mas também tem o outro lado da moeda. Você pode se dedicar tanto
para ser uma boa cozinheira, conseguir lá os seus prêmios, o seu dinheiro, ter a sua casa, ter seus móveis e ainda assim ser uma pessoa extremamente triste. E a gente ouve essas histórias também. Mas por que é isso? Existem alguns tipos de bens na vida. E dependendo do bem que a gente buscar, a gente vai melhorar de fato a nossa vida como um todo, a gente vai se tornar um ser humano melhor, um ser humano superior ou não. Existem aqueles bens úteis, que é, por exemplo, o dinheiro. Quando você busca o dinheiro, normalmente a gente está buscando pela utilidade que ele tem, de te dar segurança, de conseguir comprar as coisas para sua casa, conseguir comprar presentes para as pessoas que você ama, conseguir fazer um tratamento de saúde e coisas desse tipo. Assim como um carro. Geralmente se quer a utilidade daquele carro, ele te levar de um ponto A para um ponto B. E aí você pode querer ir um pouco mais rápido, um pouco mais seguro, um pouco mais confortável, enfim. O próprio trabalho é assim. O trabalho é um bem útil para você, que traz o retorno do trabalho para casa, o dinheiro, e útil para outras pessoas também, que você com aquele trabalho vai servir as pessoas. E você buscar esses tipos de bens, eles podem ou não te dar uma certa gratificação, uma certa felicidade. Se você busca dinheiro, por exemplo, só para ter um número lá na sua conta ou ver notas de dinheiro e sem transcender o significado daquilo para a utilidade que aquilo tem, uma hora você vai se frustrar. Porque aquele dinheiro pode aumentar, baixar, pode ser menos do que o seu amigo tem, pode ser menos do que a pessoa mais rica do mundo. E mesmo que você seja a pessoa mais rica do mundo, e aí? O que você vai fazer com aquilo? Se aquilo for o fim em si mesmo, é óbvio que o resultado vai ser uma vida ruim, uma vida triste. Mas existe um outro tipo de bem que parece que ele não tem um lado negativo. Que se você fizer aquilo, não tem como dar errado. Como, por exemplo, a fortaleza. Não tem como a gente olhar para a fortaleza e falar, não, mas isso aí tem como ser ruim em determinadas circunstâncias. É muito melhor ser forte do que não ser forte. E fortaleza, eu quero que você entenda vencer as batalhas que você trava consigo mesmo. Como, por exemplo, comer doce. Você sabe que se você comer doce em excesso vai te fazer mal. E aí você trava aquela batalha com você mesmo e você vence. E você decide que você não vai comer aquele doce. Você se tornou uma pessoa mais forte. E isso vai ser bom para você e bom para todo mundo. Tem uma definição de bem que é o que apetece a todos. E se você ver, é isso. Comer menos doce, você teve a capacidade de controlar a sua vontade de comer o doce. Controlou, isso vai ser bom para você, para a sua saúde. E, consequentemente, você, por estar com uma saúde melhor, você vai fazer bem para os outros. E, na minha visão, a fortaleza ela parece ser o princípio para todos os outros bens. Porque se você consegue controlar a sua vontade de comer doce, você consegue controlar a sua vontade de trabalhar. Você consegue ter força para trabalhar. Você consegue ter força para servir outra pessoa. Você consegue fazer que sua vida de fato melhore. E não só a sua, a das outras pessoas também. E você sendo forte, sendo uma pessoa com fortaleza, fica mais fácil de você ser uma pessoa justa, que também é algo que não dá para falar que traz um mal. Você olha para a justiça e fala, poxa, aquele cara foi justo demais, que coisa ruim. Imagina só esse diálogo. Poxa, eu fiz um serviço pro cara, cobrei tanto e o cara foi justo e me pagou exatamente o que eu cobrei. Você não vê as pessoas falando assim, ah, eu comprei um negócio, deu defeito, cheguei na loja, o cara trocou pra mim, olha que coisa ruim. Ele trocou, pô. Ele foi justo. Sendo forte, fica mais fácil você ser uma pessoa justa. Ser justo não tem como piorar a sua vida. Ser justo e ser forte, com certeza vai melhorar a sua vida. Assim como a prudência e a temperança. A fortaleza é aquela batalha que você vence contra si mesmo. A justiça é como se fosse a fortaleza no relacionamento com os outros. A prudência é a fortaleza no seu relacionamento com o tempo. Se você sabe a hora de agir, se você é prudente, se você não gasta todo o seu dinheiro na hora errada, se você toma uma decisão na hora certa, você é uma pessoa prudente. E a temperança é como se fosse a fortaleza do seu relacionamento com as coisas. Você não come demais, você não estraga tudo que você compra de forma desajustada, nem de menos, né? Nem com fraqueza. Então o que é isso? Fortaleza, temperança,
prudência, justiça. Isso são as virtudes. Se você vê toda virtude, ela é um bem em si mesmo que não tem como dar errado, que não tem como falar algo mal daquela coisa. Por exemplo, a honestidade. Ser uma pessoa honesta é melhor do que ser uma pessoa desonesta. Ser uma pessoa honesta sempre é algo bom. E aí tem aquela coisa, né? Não, Gustavo, se a pessoa for honesta demais, ela pode piorar a vida dela, ela pode perder o emprego, pode terminar uma amizade, né? Porque teve uma vez que eu vi um amigo que namorava saindo com uma menina e ele tava lá conversando com essa menina, traindo a namorada dele. Aí o que que eu fiz? Eu fui lá, cheguei na namorada dele e fui honesta. Falei, eu vi seu namorado te traindo. Só que na verdade você não foi honesta. Você foi, primeiro, atrevida, porque ninguém perguntou a sua opinião. E segundo, você não sabe com certeza se aquilo era traição. Podia ser um encontro de negócios, poderia ser um familiar. Então você vê que a honestidade ela não se encaixa aí. A gente está falando de uma outra coisa que não é honestidade. Assim como aquele exemplo clássico, né? Se você fosse um alemão na Alemanha nazista e tivesse escondendo um judeu na sua casa, e um alemão do exército lá batesse na sua casa e te perguntasse: tem algum judeu aí? E aí você fala: poxa, eu tenho que ser honesto. A honestidade é uma virtude. E você responde: tem, tá lá no sótão. Você não está sendo honesto. Porque a pergunta do soldado, por mais que ela parecia uma pergunta simples, ela tinha escondida nela mesma uma malícia. Ele perguntou: você está escondendo um judeu aí? Mas na verdade o que ele estava falando? Você vai me ajudar a matar mais judeus? Então aqui a gente já não está falando de honestidade, a gente está falando de outra coisa. E a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo e não usar a nossa fraqueza como virtude. Porque vai ter muita gente que fala assim, não, eu sou desapegado das coisas materiais e é por isso que eu não trabalho, é por isso que eu não sirvo os outros, é por isso que eu não ganho dinheiro. Porque eu sou desapegado. Mas na verdade isso aí é preguiça. Vou dar um outro exemplo aqui que vai ficar muito clara essa analogia. Se você é uma pessoa mal cuidada, você não cuida da sua aparência, seu rosto está oleoso, cheio de espinha, você está acima do peso, seu cabelo está mal cortado, barba mal feita, você chega e se orgulha de ser uma pessoa fiel ao seu namorado ou à sua namorada. Só que na verdade você não tem nem a possibilidade de trair, né? Porque ninguém te quer mesmo. Agora a coisa muda quando é o contrário. Se é uma pessoa bonita, tá com o corpo em forma, forte, se cuida, maquiagem, não sei o que, barba bem feita, cabelo bem feito, cheirosa, fala com confiança. Você tem oportunidades, mas ainda assim você não faz. Isso é uma virtude. A virtude ela não está em potência de fazer algo. Ah, eu poderia fazer. Nesse caso nem poderia, né? Mas ela não está na potência, ela está no ato. Você só se torna uma pessoa virtuosa, você só vai melhorar a sua vida se você fizer algo. E não, ah, eu poderia fazer. E você não precisa sair da casa dos seus pais para buscar virtudes. Você consegue buscar virtudes já agora. Começa pela fortaleza, que é um negócio com você mesmo. Vai cortando aquelas coisas que te agradam, né? Só pelo simples prazer. Tomar um cafezinho com açúcar, ligar um ar-condicionado no quarto, se você tiver uma família mais condicionada aí. Masturbação. Começa a cortar essas coisas, vai se tornando uma pessoa mais forte, vai conseguindo dominar essas vontades, esse apetite que você tem por prazer. E aí respondendo aquela pergunta, né? Será que sair da casa dos meus pais vai melhorar a minha vida? Pode ser que sim, pode ser que não. Você vai ter mais liberdade, você vai ter mais privacidade, mas ao mesmo tempo você vai ter que ter responsabilidade sobre aquele ambiente. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que cuidar da sua casa, você vai ter que cuidar da sua família. Ela vai melhorar de forma prática, mas ao mesmo tempo vai dificultar de forma prática. E isso pode ser algo bom para você ou não, desde que você entenda que, independente do lugar que você esteja, independente do que você estiver fazendo, se você não buscar ter virtudes, a sua vida não melhora. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para mais vídeos assim e eu te vejo no próximo. Abraço!